Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que você está assistindo essa aula. Bom, a Universidade de Taubaté está para definir a questão das provas de vocês, vamos ver agora, né, na próxima semana, aí adentrando a partir do dia 11 de maio, se permanece, enfim, ainda aí essa questão de afastamento, de isolamento social, e estamos aí na nossa 7ª semana da quarentena, enfim, dando continuidade aí ao conteúdo programático das nossas disciplinas do curso de Direito. Dentro dessa 7ª semana, os prazos processuais se iniciaram aí na segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, então você aí, querido aluno que faz estágio, operador do direito, aí, enfim, os prazos processuais estão de volta. Agora, então, aí o judiciário já tem esse movimento, a questão do home office ainda presente, porque os processos, em sua grande maioria, todos aí digitais. Graças a Deus o Brasil não teve ainda aquele pico do coronavírus, enfim, estamos passando aí da melhor forma por essa pandemia, por essa calamidade pública gerada aí por essa doença originária da China. Não tivemos picos como na Espanha, na Itália, atualmente nos Estados Unidos e México também. O governo mexicano fechou todos os seus órgãos e comércios, enfim, com um decreto presidencial até o dia 1º de agosto, enfim, então nessa linha aí de Ásia, Europa, América do Norte, descendo a América Central, aí chegando o México e o Brasil na América do Sul, estamos ainda aí passando muito bem por essa questão do coronavírus. Bom, as atividades pouco a pouco vão retornando, os prazos processuais já retornaram, então a atividade jurídica já vem aí em massa, e logo as atividades acadêmicas, logo estaremos aí todos unidos novamente, enfim, nas aulas presenciais. Mas creio que esse semestre já estamos aí no mês de maio, enfim, tem mês de maio e junho de aula, ainda 2 meses, não sei, tudo vai depender aí dos nossos governantes, atrelado com a questão de saúde e evolução, acerca da possibilidade aí de retorno das atividades acadêmicas. Bom, nessa 7ª semana, então, evoluindo aí o conteúdo programático, estamos aí bem avançados, enfim, com a disciplina. Volto a dizer, as aulas são realizadas no programa Via Vídeo Brasil, aí elas são compactadas, ajeitado a parte de áudio, ajeitado a parte de imagem, para levar ao aluno, né, uma melhor, enfim, imagem e som. Depois é alimentado no meu canal do YouTube, André Augustinho, onde então essa aula gera um link, e esse link é alimentado aí no portal EVA, onde você acessa na sua sala do aluno, atrelado a cada disciplina, enfim, então tem lá pequenas salas de acordo com cada disciplina. A nossa disciplina tem o plano de ensino, tem a ementa, tem todo o conteúdo programático, e aí vem o deslinde de cada aula definido, seguindo o conteúdo programático, ponto a ponto. Então, cada aula aqui que temos nessa via telepresencial, que a tecnologia nos possibilita, então, manter o semestre do aluno, manter essa proximidade, essa troca do professor com o aluno, e aí a opção, enfim, votado em todas as turmas aí do direito da Unital, foi essas aulas no YouTube, alimentadas no EVA, para o aluno assisti-las aí, enfim, dentro da sua melhor conveniência. Legal? Com isso, então, nessa 7ª semana, vamos adentrar aí o novo tópico do conteúdo programático, lembrando que já estamos aí na reta final do semestre, né? Enfim, aí mais um mês, e depois entraríamos no mês seguinte, de junho, já em semana de prova, enfim, o fechamento. Acompanhem aí a questão
do acesso ao portal no EVA, porque o acesso no portal do EVA, muitos alunos estão me perguntando, então já faço aqui essa menção a todos, a questão atrelada à presença do aluno. Na minha disciplina eu estou verificando aí o acesso no portal do EVA, a permanência no portal EVA, para verificar aí se o aluno então está entrando na disciplina, enfim, mas fiquem tranquilos, que eu sei que é difícil para todos, esse momento é um momento atípico, tanto no nosso país como em todo o mundo, e ainda mais nessa questão aí dessa troca virtual que é realizada aí por essas tecnologias que nos possibilitam aí aproximar e manter a disciplina, a nossa aula e o nosso curso de Direito a todo vapor em movimento. Então, sim, existe um equilíbrio, enfim, mas existem alunos que nunca entraram no portal EVA ainda. Aí fica difícil a questão de presença, enfim, de avaliação desse aluno. Então, é necessário que você, aluno, entre no portal EVA, enfim. Aí os representantes já estão avisados a encaminhar aí, enfim, a partir desse vídeo também já fica o encaminhamento aí para todos, que vocês tenham um grupo de WhatsApp aí na sala, enfim, fomentar a visualização das aulas, a permanência no portal EVA para validar aí a inclusão do aluno com a questão da presença também, certo? Em relação ao trabalho, vocês já fizeram as atividades aí na primeira e na segunda semana, né? Que foram atividades escritas com as turmas. E depois, a partir da terceira semana, e agora já estamos na 7ª semana, já ocorre o nosso encontro aí telepresencial, aí sem atividades, mas essa troca onde você acompanha a aula. Eventuais dúvidas da aula, volto a dizer, reforço aí em todas as aulas. O caminho para vocês tirar aí dúvidas, enfim, o saneamento de dúvidas dessa nossa troca das aulas é no canto superior aí do seu portal EVA. Você que está me assistindo agora, o canto superior tem ali um envelopinho, você clica nesse envelopinho e aí você já consegue falar direto aí, professor André Agostinho, enfim, já vem para minha caixa, além de eu receber um e-mail na caixa de e-mail de alerta, fica também quando eu abro o portal EVA uma seta, na verdade um chamariz, um quadradinho vermelho, enfim, indicando que existe mensagem aí, que existem dúvidas a serem tiradas e sanadas. Meus queridos, então, adentrando agora aqui na nossa disciplina de hoje, no conteúdo programático, vamos então avançar com a aula da 7ª semana, todos aí, caderno, lápis, caneta, enfim, para eventuais anotações, enfim, da aula de hoje, estejam todos apostos aí. Olá, dando sequência então aqui ao nosso conteúdo programático, meus queridos alunos do 7º semestre da Universidade de Taubaté, onde estamos trabalhando aí sobre Direito Civil 6, enfim, a questão de casamento, a questão aí do vínculo, da questão familiar. Bom, a aula de hoje é o conteúdo programático número 7 dentro dessa nossa 7ª semana, e aí é o tema relações de parentesco. Relações de parentesco, meus queridos, é importante aí, você, meu aluno que gosta de ter o caderno completinho, tome nota aí sobre o escopo das relações de parentesco, onde é subdividido aí em 3 grandes itens principais aí das espécies de parentesco. Existe o primeiro item, a primeira espécie de parentesco, que é o parentesco natural ou consanguíneo. O parentesco natural ou consanguíneo é aquele que decorre da ordem hereditária comum, natural. É o vínculo estabelecido entre as pessoas descendentes de um mesmo tronco, tido como um tronco comum. Dentro da questão da árvore genealógica, enfim, vamos verificar aqui, e inclusive já adianto a vocês que vou disponibilizar um material bem bacana, enfim, onde com a leitura do material e com a análise das
das gravuras, análise das gravuras, enfim, é possível aí analisar dentro dessa questão da árvore e dos respectivos parentescos aí uma melhor assimilação para aquele aluno aí que viabiliza, enfim, a assimilação do conteúdo pela visão, enfim, facilita aí não só com a parte oral, não só com a parte aqui na qual eu falo nesse nosso contato telepresencial, como também para a relação de parentesco com a temática escrita e também com a temática do visual ali das gravuras. Legal? Então, parentesco natural ou consanguíneo é aquele que decorre aí de um mesmo tronco comum, enfim, então são as pessoas ligadas aí pelo mesmo sangue, por isso natural ou consanguíneo. Na segunda espécie aí são os parentescos por afinidade. Os parentescos por afinidade decorrem aí da relação então do casamento ou da união estável, onde troncos comuns, naturais, consanguíneos, pessoas aí se vinculam. Essa vinculação gera parentescos reflexos entre si por afinidade, em face da união por meio da união estável, em face aí da união por meio do casamento. São pessoas aí que se ligam, se tornam cônjuges, e aí os parentes oriundos desse que se vincula ao cônjuge do outro são tidos como parentes por afinidade, beleza? E a terceira gleba aí, a terceira máxima da questão de parentesco é o parentesco por afinidade, por afinidade já foi, é o parentesco civil. Parentesco civil é decorrente então do parentesco das relações de adoção, enfim, das relações legais decorrentes aí do direito civil, enfim. Então a questão da adoção é tido como a terceira espécie de parentesco, que é a questão civil, como espécie oriundo aí de casos de adoção estabelecidos aí a relação entre adotante e adotado. Temos aí então as três espécies de parentesco. Perpassado pelas três espécies de parentesco natural e consanguíneo por afinidade e o parentesco aí do vínculo civil, é necessário identificarmos os parentescos de linha reta. Parentescos de linha reta é aqueles que vão seguir aí a mesma direção. Linha reta é muito tranquilo, porque são aí os parentescos que seguem efetivamente aí o mesmo tronco, a mesma linha, beleza? Aí numa questão vertical, são os parentescos de linha reta, questão vertical são os parentescos de linha reta. Para aqueles alunos que gostaram do ao infinito e além, são os parentescos aí de linha reta ao infinito e além. Tem também os parentescos tidos como transversais ou colaterais, então são aqueles na questão horizontal, transversal, colateral, é a setinha aí na questão horizontal. Com isso você já identificou tudo que é necessário. Natural ou consanguíneo, mesmo vínculo sanguíneo. Afinidade, oriundo então dos cônjuges que se tornam parentes por afinidade aí dos membros do seu respectivo enlace, da sua respectiva união. E o civil, oriundo da questão da relação do adotante com o adotado. Linha reta, vertical, linha transversal ou colateral é a linha horizontal. Meus queridos, agora a questão de parentesco para vincular de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Até que grau é entendido como parentesco? Até o quarto grau. Então é tido como parente aí, relação de parentesco, dentro da conjectura aí de parentescos sanguíneos, naturais, consanguíneos, a relação até quarto grau aí de parentesco, beleza? E aonde, professor, está essa questão dos parentescos serem até o quarto grau? Quero saber no Código Civil para eu me encontrar. Meus queridos, artigo 1592. Recorra-se aí ao artigo 1592 e você vai verificar o seguinte: são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco sem descenderem uma das outras. Então, até o quarto grau a questão de parentesco aí vinculando pela linha colateral
pela linha transversal. O que é importante o aluno gravar, que esse é o jump of cat, é o pulo do gato para você gravar essa questão da relação de parentesco. Sempre é, e aí eu digo sempre é, a relação de parentesco, ela deve subir ao tronco comum. Então, se parto da premissa, eu André, quero saber a minha relação de parentesco com o meu primo Gustavo, eu André, quero saber a relação, essa minha mão é meu primo Gustavo, ok? Aonde eu devo subir? Ao tronco comum, aquele que deu origem comum tanto para o nascimento de Gustavo, meu primo, tanto para o nascimento de André. Quem deu origem comum? Eu vou subir. Eu, André, aqui minha cabeça, deixa eu afastar aqui para eu, André, subo, linha reta, primeiro grau, meu pai, minha mãe, linha reta aqui de primeiro grau. Esse meu primo Gustavo aqui é oriundo da linhagem da minha mãe. Então vamos aqui, eu, André, subi um grau. Então aqui, eu com a minha mãe, é o parentesco em linha reta, minha mãe é ascendente, eu sou descendente, em linha reta vertical de primeiro grau. Minha mãe teve meu primo aqui, o Gustavo? Não. Então eu ainda não encontrei o tronco comum. Devo subir da minha mãe para minha avó. Da minha mãe Silvana para minha avó Marli. Tá aqui acima. Marli é minha parente? Sim. Linha reta vertical, minha avó ascendente de segundo grau. Minha avó para minha mãe para mim descendente, segundo grau. Então André subiu um grau, Silvana mãe, André subiu mais um grau, Marli. Marli é o tronco comum que chega a Gustavo? Sim, é, porque Marli teve Cláudia. Olha aqui acima, Cláudia é mãe de Gustavo. Teve Cláudia, deixa eu fazer assim aqui acima, mãe de Gustavo. Teve Cláudia, mãe de Gustavo. Então olha aqui, eu sou parente de Cláudia? Cláudia é minha tia? Sim. Como que eu conto? Cláudia é de terceiro grau. André sobe um para Silvana, minha mãe. Sobe um para Marli, minha avó, segundo grau. Desce para Cláudia, minha tia, terceiro grau. Desce para o meu primo Gustavo, quarto grau. Então aquela história, meu primo de segundo grau. O seu primo mais próximo é um parente seu colateral de quarto grau. O primo mais próximo é um parente seu consanguíneo, natural, vínculo único. A avó, aqui, no caso, que é o tronco comum, e aí seu primo é seu primo de quarto grau colateral. Então, primo é parente, nos termos do 1592, sim, é parente, beleza? E, professor, isso é a limitação do quarto grau aqui, transversal colateral, porque foi pro lado, chegou na Marli, que era o tronco único, verticalzinho, e aí caiu, transversal, vertical, onde chegou Cláudia, que é tia, e depois Gustavo, lateral, que é primo. Então está ao lado, colateral, transversal. Show de bola, show de bola. E a questão do infinito e ao além. Parente vertical consanguíneo natural, nos termos do 1591, acompanhem comigo, são parentes, 1591 do Código Civil, são parentes em linha reta, as pessoas que estão umas com as outras na relação de ascendente e descendente. Ascendente e descendente. Ascendente e descendente. Ao infinito e além. É parente, é parente, é parente. Nossa, derrubei tudo. Voltei. Não derrubei tudo, derrubei uma régua apenas. Derrubei uma régua. Então, ao infinito e além, parentes aí, nos termos do 1591, linha reta. Beleza? E os colaterais transversais aí até o quarto grau. Até o quarto grau. Olha o texto do 1593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade, sangue ou outra origem, que é o caso da adoção. Beleza? O 1594. Conta-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações
E na colateral também pelo número delas, subindo de um para os outros até o ascendente comum, que é o caso aqui que fiz da minha avó, que era o tronco comum, e descendo até encontrar outro parente. Então subi André para minha mãe Silvana, para minha avó Marli, e depois desci para minha tia Cláudia, para o meu primo Gustavo. Sobe até encontrar o tronco comum, depois desce já na linha colateral, na linha aí transversal, ao lado até encontrar então, enfim, o outro parente que você quer identificar. O 1595 aí vai falar então da questão de que é aliado, a questão dos parentes por afinidade. Então 1591, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Ora o parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então vamos lá. André casa com Maria. André casa com Maria. Uniu. Mãe de Maria é minha sogra. A mãe de Maria é minha sogra. A minha relação com a mãe de Maria é para sempre. Para sempre. Terminando André e Maria, nos termos do 1595, parágrafo 2º, na linha reta aqui a afinidade, porque é mãe de Maria, então está na linha reta de Maria, não se extingue mesmo com a dissolução do casamento. André e Maria, fim do casamento, mantém a relação sogra e sogro é para sempre. Coitado do Fábio Júnior. Conhece o Fábio Júnior, aquele cantor que canta Pai, Você Foi Meu Herói, Meu Bandido, muito mais que um amigo. Fábio Júnior, cantor, casou mais de 897 vezes. Fábio Júnior entrou ao Guinness Book com mais de 897 casamentos. Então, é certo que Fábio Júnior possui aí uma gama de sogro e sogra. Sim, Fábio Júnior possui uma gama infinita aí de sogro e sogra, certo? Na verdade, computando, Fábio Júnior possui 1794, então, entre sogros e sogras em face aí da quantidade dos seus 897 casamentos. Beleza? Maravilha, brincadeiras à parte, mas sim, Fábio Júnior casou várias vezes e mesmo com o fim do seu casamento, o sogro e a sogra permanecem para sempre com o Fábio Júnior. Beleza? Mas a relação aí, Fábio Júnior poderia então ficar eventualmente com uma concunhada, enfim, dessa relação? Sim, concunhado não é parente, porque no vínculo da afinidade, vocês podem ver aí que limita até o 2º grau. Na verdade, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro, limitando então ao irmão, não chegando aí então numa vinculação do concunhado. Beleza? Maravilha? Meus queridos, então, no parentesco por afinidade, é importante aí o parágrafo 1º, parentesco por afinidade limite-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Para aclarar, para ter aí em mente, vou disponibilizar junto com essa videoaula um material. Meus queridos, leiam o material, acompanhem as figurinhas, não tem erro. A receita do bolo do parentesco está lá escrita com as gravuras, enfim. Nas aulas presenciais eu ia disponibilizar esse material impresso para vocês, ou no e-mail da sala, ou ia deixar no xerox da faculdade. Tá aí, aproveita o material, vai estar alimentado aí no campo para vocês dessa nossa 7ª semana. Então tá muito encaixado a aula com o materialzinho. Você vai ler o material, vai ver as figurinhas, não tem segredo. Caso tenha alguma dúvida, enfim, canto superior direito, portal do Eva, você me manda uma mensagem aí tirando a sua dúvida. Beleza? Maravilha, meus queridos, com isso encerramos aí a nossa 7ª semana de aula com relações de parentesco. Grande abraço, hashtag coraçãozinho, estou com saudades de todos vocês. Grande abraço, beijo!